O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: escutai o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra, a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado pelo mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto, produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje, como eu disse, um santo espanhol, mártir, chamado Manuel Barbal, que mudou o nome para religioso Jaime Hilário, mártir da Guerra Civil Espanhola. Nasceu no dia 2 de janeiro de 1888. A minha avó, a mãe do meu pai, tinha nascido em 1883, não é assim tanta distância. Portanto, o tempo passa e a história vai-se construindo. E o meu avô, o pai do meu pai, nasceu em 1872 ou 73. E, portanto, 3 séculos, já estamos em 3 séculos diferentes. E com pessoas que nós conhecemos, e se vós reparardes na vossa vida é a mesma coisa. E, portanto, este religioso nasceu a 2 de janeiro de 1888 na província de Lérida, na Espanha. Nasceu numa família cristã, desde muito cedo trabalhou na lavoura, ingressando aos 13 anos no seminário menor de Urgel. Devido a uma doença auditiva, perdeu o ouvido, não pôde continuar com os estudos para o sacerdócio. Anos depois, em 1917, uma data tão querida para nós, em 1917, ingressou no noviciado dos irmãos das escolas cristãs La Salistas. Nós é uma congregação que não existe em Portugal, portanto só em Espanha, adotando o nome de Jaime Hilário, dedicando-se desde então à vida de educador e catequista, percorrendo várias cidades de Espanha. Depois de uma rara visita à sua família, em 1936, nas ordens religiosas havia o hábito de não visitar muita família, e portanto ele professou religiosamente em 1917 e só visitou a sua família em 1936, no ano que começou a Guerra Civil Espanhola. A minha mãe nasceu em 1935, portanto não é assim tão distante. E ele em 1936 foi à sua terra, e os da guerra, os republicanos, porque é assim mesmo que temos que falar, que quiseram pôr a república na Espanha, e foi quando a monarquia da Espanha teve que fugir para o Estoril, para Portugal. O Juan Carlos, o rei Juan Carlos, cresceu no Estoril, porque portanto teve por fugir desta guerra civil provocada pelos republicanos, que foi terrível. Ainda hoje
Ainda hoje há o Vale de los Caídos, em Espanha, não muito longe de Madrid, que tem uma cruz no cimo do monte, onde há muitas sepulturas. Os republicanos, aqueles que querem a República em Espanha, querem derrubar a cruz, mas não têm conseguido. O povo espanhol não tem deixado. Portanto, ele foi à sua terra natal em 1936, quando começou a Guerra Civil, e foi perseguido e preso pelo facto de ser religioso. O único facto era porque era religioso. Nem padre era, porque não ouvia bem, nunca foi ordenado sacerdote, era um irmão leigo de uma ordem religiosa. Depois de ser recolhido no cárcere público de Lérida, posteriormente foi enviado para Tarragona, estamos a falar da zona toda, a zona de Barcelona, onde ficou recluso num barco de prisão, junto com outros religiosos. No dia 15 de janeiro de 1937, foi levado a tribunal. Apesar de ter sido aconselhado para esconder a sua condição de religioso e de se apresentar como jardineiro do colégio no qual trabalhava, Jaime Hilário instruiu o advogado que o próprio tribunal lhe assignou para dizer que ele era religioso lasalista. Portanto, ele não aceitou dizer que era jardineiro para encontrar não, ele era religioso. E, portanto, o advogado tinha sido nomeado pelos próprios republicanos, estava a querer esconder. Porque uma coisa com uma constante nos martírios é que as autoridades nunca quiseram matar ninguém. Só querem é que mude de opinião. E, portanto, que diga, que negue a sua fé. Todos os mártires, por exemplo, aqui em Kingston, que há, eu cito muitas vezes São Tomás More, Inglaterra, que os próprios filhos, a própria família, foi junto dele a pedir, diz que não, renega, e depois faz o que queres. E ele manteve-se firme. Hoje este religioso, em Espanha foram centenas de mártires. Só junto ao aeroporto de Madrid, e os espanhóis, estes mártires que foram criados pela Guerra Civil, têm o chão todo de um barro vermelho que se vê de longe. E os cemitérios que há em Espanha, com todos estes mártires da Guerra Civil, que foram martirizados por ódio, por vingança. Pronto. E eles ainda continuam hoje. E, portanto, nós em Portugal, a França foi terrível, que foi antes, com Napoleão, os religiosos que foram mortos. Nós em Portugal, graças a Deus, a República em 1910, que foi uma coisa de matar um rei, mas não padres e freiras, não consta, nem cristãos. Porque o povo português sempre esteve do lado da Igreja, sempre esteve a defender-nos. O único período da história que não está com a Igreja é agora. A grande maioria, agora é que não sei porquê, mas é o período em que tudo o que se diz contra a Igreja é bem-vindo. Mas é o primeiro período da história. Da nossa história é este, em que tudo aquilo que é contra a Igreja Católica é muito bem-vindo. Não é todos os cristãos, não é todos os católicos, não é tudo, mas há uma grande percentagem. O irmão Jaime Hilário foi condenado à morte, fuzilado. Sabemos o que é fuzilado. É contra uma parede e os guardas com os tiros. Foi fuzilado no dia 18 de janeiro de 1937, no cemitério La Oliva, o cemitério da Oliveira, em Tarragona. E as últimas palavras que ele disse foi: morrer por Cristo é viver, meus rapazes. Isso ele para os guardas. Como parte do seu legado espiritual, figurou as cartas aos seus familiares, aos quais respiram um profundo amor de Deus e um apreço pela virtude e fidelidade à própria vocação e consagração. Damos graças a Deus
pela vida e pelo testemunho dos mártires, mas isto está muito próximo de nós. Há muita gente, muitos cristãos, seduzidos pelas ideias. A ideia da República parte de uma coisa que é o poder vem do povo. O poder vem do povo, e esta ideia seduz. E a monarquia tem outra ideia, o poder vem de Deus. E é por isso que o rei Carlos, o Charles de Inglaterra, quando no dia que foi nomeado, foi ungido numa cerimónia secreta, apesar de ser anglicano, mas segue os ritos antigos, a unção dos reis de Israel, Saúl, David, Salomão, todos os reis foram ungidos, e portanto é porque o poder vem de Deus. E o rei deve se preparar para exercer o seu poder. A República parte do princípio ao contrário. Deus não, tiram Deus, e portanto o poder vem do povo. É dado pelo povo através dos votos. Pois é aquilo que nós vemos por aí, que só conta o poder no dia das eleições. Pois pronto, isso é para esquecer. Porque não há a tal ligação com Deus. Porque o dia das eleições é um dia muito importante, é um dia muito, muito belo, em que o povo é todo muito importante, mas... E esta é a ideia, a diferença, a grande... Não é só isto, mas o centro da ideia entre a República e a monarquia. Isto não quer dizer que as monarquias fossem todas boas, porque houve monarquias absolutistas e foi por causa disso que surgiu as repúblicas, e o poder absolutista fez com que surgisse esta vontade do povo mandar, que não manda nada. Mas vamos então dar graças a Deus. Nós vamos ter o Papa em Portugal no dia, agora em agosto, e eu estou assustado, porque conhecendo Portugal, conhecendo aquilo que se passa em Portugal há muitos anos, será que não vão fazer nenhuma asneira? Será que não vai haver nada? Porque eu conhecendo a disparatada que nós temos implantada em Portugal, é para nos assustarmos. Não quero dizer ao Papa, mas temos que estar preparados e rezar, porque tudo pode acontecer, tudo pode, porque temos esta confusão de tudo entrar, talvez já seja um bocado por aí. Mas rezemos a Deus para que não, e que o nosso povo continue a ser fiel aos seus valores, apesar de vivermos num tempo em que tudo aquilo que é contra a Igreja Católica é muito bem-vindo, é tudo muito belo, nem se escrutina, nem se pretende interrogar de onde é que vem, de onde é que não vem. Isso não interessa nada. O que interessa é que é contra a Igreja Católica, e pronto, vamos em frente. Rezemos por estes mártires de Espanha e não nos esqueçamos, não nos esquecemos da história. Nada disto é muito tempo. Como digo, este irmão, Jaime Hilário, foi martirizado em 1937. A minha mãe já tinha 2 anos. Portanto, não há tanto tempo como isso. Seja louvado nosso Jesus Cristo.